do terceiro curso de extensão em cirurgia bariátrica, fundamentos em cirurgia bariátrica e metabólica, abordagem multiprofissional. A gente quer agradecer mais uma vez aqui a parceria, né, com a Saúde do CAM, que disponibilizou esse espaço, né, para a gente estar podendo dar continuidade ao nosso curso com as palestras da tarde. Então, nessa aula de agora, a gente vai convidar o Dr. Douglas Gobi Marquesi. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o reganho de peso e a perda inadequada de peso no pós-cirúrgico. Bom, seja bem-vindo, então, Dr. Douglas. Mais uma vez, obrigada por ter aceito, né, o nosso convite, e as suas contribuições sempre são muito proveitosas, né, para o nosso curso, para os nossos participantes. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse projeto que é tão importante para a gente, né, e para todo o programa e para toda a sociedade. Infelizmente, não foi possível que a gente estivesse junto pessoalmente por motivos externos, mas estamos aqui agora para poder passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, do nosso programa aqui de bariátrica. Já temos mais de 2.500 operados, né? Fazemos aí, em média, 200 cirurgias, um pouco mais de 200 cirurgias por ano. Então, a gente tem uma vasta experiência aí de 20 anos de programa de cirurgia bariátrica. E é importante que todo mundo tenha alguma noção de cirurgia bariátrica e das suas peculiaridades, porque o paciente obeso, ele não está só no centro de referência, né? Ele também está nas unidades básicas de saúde, nos pronto-atendimentos, né? No dia a dia de qualquer profissional. Não só o obeso em pré-operatório, que não tem operado, como o obeso em pós-operatório, né? E nem todo problema na obesidade ele é um problema que necessita ser reencaminhado, né, para um centro de referência. Então, é importante que a gente saiba essas nuances, entenda um pouco da cirurgia, né? E eu acho que para o setor primário da saúde, o mais importante é que os médicos da ponta, né, eles são os principais responsáveis por quebrar alguns paradigmas que se tem em relação não só à obesidade, né, quanto ao preconceito, não só com a obesidade em si, mas com quem faz cirurgia, né, como paradigmas da qualidade e do ganho que o paciente tem em se fazer cirurgia bariátrica. E nesse intuito, nesse interim, né, o reganho de peso e a perda inadequada de peso no pós-cirúrgico é um grande tema, uma vez que é muito comum ser falado que todo mundo que opera bariátrica volta a ficar obeso de novo, todo mundo que opera bariátrica engorda tudo de novo. Então, é importante que vocês tenham conhecimento de o que a literatura nos mostra, o que a gente tem de evidência, de fato, né, para que os pacientes e a sociedade não fiquem nos achismos e nas opiniões infundadas de pessoas sem experiência no assunto. Tá? Nesse sentido, né, existe o termo reganho de peso, existe recidiva da obesidade e perda inadequada. Esses são os três principais tópicos que se falam. Mas nessa miscelânea de termos, de nomenclaturas, né, muitas vezes fica muito confuso para se entender o que está acontecendo. Eu tive um grande professor na universidade, no setor da patologia, Dr. Fausto, que ele falava, para quem não conhece o patológico, para quem não conhece o normal, este patológico lhe parece. Então, quem não entende como é o processo normal da cirurgia bariátrica, como acontece a perda de peso, como é a evolução postural no pós-operatório, né, pode achar que essa evolução normal seja algo patológico. Então, nesse sentido, antes de começar a entrar especificamente, né, no conceito de reganho de peso, de recidiva da obesidade ou de perda inadequada, a gente precisa entender como que funciona, né, como que é a perda ponderal esperada na cirurgia bariátrica, né? Existem muitas pessoas que usam valores numéricos, e aqui está uma tabela, né, de um dos artigos, apontando uma média de perda ponderal ao longo dos meses após a cirurgia bariátrica, né? E a gente pode ver que, mesmo quando se dá uma média de perda ponderal, se coloca uma faixa de valores. Tá?
Por quê? Isso tem um porquê. Porque é muito diferente eu falar da estimativa de perda ponderal num paciente que tem 200 quilos para um paciente que tem 100 quilos, né? Eu tenho que avaliar de forma diferente, né? Então, quando a gente fala de números absolutos, eles não são os melhores dados para a gente avaliar a perda ponderal. E é muito comum os pacientes se questionarem: fulano de tal perdeu 12 quilos no primeiro mês, eu perdi 6. Será que eu estou com algum problema? Será que minha cirurgia está errada? Isso é muito comum, né? E o que a gente precisa entender? Então, se eu tenho um paciente de 100 quilos, né, eu vou querer que ele perca, independente do IMC, né, uns vão querer mais ou menos, dependendo do IMC e da altura, mas considerando duas pessoas de 1,70 m, 1,60 m, por exemplo. Né? O paciente de 100 quilos, eu vou querer que ele perca 40. O paciente de 200 quilos, eu vou querer que ele perca 80, 100 quilos com a cirurgia bariátrica, né? Se ele está nessa faixa de 1,60 m de IMC. Então, se um paciente de 100 quilos eu for almejar que ele vai perder 80, ele vai ficar com 20 quilos, ele vai ser um paciente desnutrido. Então, o valor absoluto de quantidade de quilos não é um bom padrão para a gente avaliar a perda ponderal. Geralmente, a gente avalia a perda ponderal paciente a paciente e tem os critérios baseados, e vocês vão ver que a maioria dos critérios fala em porcentagem, porque é muito mais fidedigno pensar na porcentagem do que pensar no valor absoluto, porque o valor absoluto vai depender do peso inicial do paciente. Tá? A título do exemplo que eu dei, a pessoa de 100 quilos que perde 40 quilos, ela perdeu 40% do peso corporal. A de 200 quilos que perdeu 80 também perde 40% do peso corporal. Então, são perdas iguais, mas em termos absolutos, uma é o dobro da outra. Então, a gente tem que considerar isso. Então, pensando nisso, quais são os critérios ideais, antes de pensar de reganho, quais são os critérios para a gente considerar assim: a cirurgia bariátrica foi um sucesso, esse paciente teve uma evolução conforme o planejado para a cirurgia bariátrica. Tá? Existem mais de 20 tipos de critérios que possam ser elencados como critérios de sucesso. Os mais usados deles, né, os mais comumente usados, são esses três. Né? Disparadamente o mais usado é a perda de mais de 50% do excesso de peso. Tá? O que seria o excesso de peso? Você calcula quanto que seria o peso daquele seu paciente se ele tivesse o IMC de 25, que é o limite superior ali da normalidade do IMC. Acima de 25 já considera sobrepeso. Então, para você fazer essa conta, você pega o quadrado da altura, né, e multiplica por 25. Vamos supor naquele paciente de 100 quilos, a gente fez essa continha e o peso dele era 70 quilos. Então, esse paciente, se o máximo que ele poderia pesar para ter o IMC de 25 era 70, ele está com 100, ele tem 30 quilos de excesso de peso. Se eu perder mais de 50% desse excesso, desses 30 quilos, ou seja, se eu perder mais de 15 quilos, né, eu considero sucesso na cirurgia. Esse foi o primeiro critério de sucesso na cirurgia bariátrica, né, e até hoje ele ainda está muito em voga. Outro critério é perder mais de 20% do peso total. Né? Então, esse paciente de 100 quilos, esse mesmo exemplo que eu dei, se ele perder 20 quilos, a gente já considera, né, que possa ser um sucesso. E ainda tem alguns grupos, esse é menos usado em relação aos outros dois, mas que colocam IMC menor do que 30. Né? O paciente sai da obesidade, porque de 30 para cima já começa obesidade de grau 1, obesidade de grau 2. Então, abaixo de 30, ele até pode estar com sobrepeso, mas ele não está mais no patamar da obesidade. Então, alguns grupos levam esse também em consideração. Porém, né, a gente falar de sucesso na cirurgia bariátrica é muito controverso. Né? Por quê? Não existe nenhum critério de sucesso que seja perfeito. Né? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Paciente 1. Eu tenho um paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, com edema de membro inferior, linfedema, e esse paciente opera, ele tem 200 quilos. Ele vai lá, opera, e ele tem 120 quilos de excesso de peso. Ou seja, ele teria que perder 60 quilos. Mas vamos supor que esse paciente perca 54 quilos. E aí, a diabetes dele, ele tomava insulina e mais 3 medicamentos. Aí ele para de tomar insulina e passa a tomar um medicamento que controla o diabetes. A hipertensão dele, ele para de tomar medicamento. O linfedema controla, depois que ele perde esses 54 quilos. Ou seja, ele não perdeu mais de 50%
excesso de peso, mas esse paciente metabolicamente está muito melhor do que ele já foi, né? Então, como que eu falo que isso também não foi um sucesso? Então, não existe critério perfeito. Os 3 mais comuns são esses, né? E aí, pensando nisso, como que é a evolução e a classificação do peso corporal em relação ao resultado de cirurgia bariátrica? Peguei aqui um artigo até um pouco mais antigo, para vocês verem que isso já tem muito tempo que é utilizado dessa maneira, para vocês entenderem como é que é a evolução da perda ponderal, como ela acontece naturalmente, né, nos pacientes após a cirurgia bariátrica. Tá? Então, só para vocês entenderem, aqui no começo, né, aqui, ó, entre os primeiros 6 meses a 1 ano da cirurgia, é a fase de maior perda de peso. É uma perda de peso importante. Depois, por volta de 2 anos, ele chega ali no que a gente chama de nadir de peso, né, que é o menor peso que o paciente alcança. Mas, naturalmente, entre 3, 4 anos, às vezes até um pouquinho antes, esse paciente tem uma elevaçãozinha discreta nessa curva, ou seja, existe uma perda ponderal que é considerada natural do processo, mesmo aquele que deu tudo certo. Tá? Então, um paciente que pesava 130 no pré-operatório, chegou em torno de 80, esse paciente perdeu 50 quilos. Se ele ganha mais 5 quilos e estabiliza o peso, eu não posso falar que esse paciente teve uma recidiva de peso, teve um reganho de peso, teve um insucesso da cirurgia bariátrica. Né? Então, eu coloco essa curva para vocês entenderem que tem uma perda grande inicial, muitos pacientes passam por um pequeno reganho de peso e estabilizam o peso. Alguns estabilizam no menor peso, outros têm um pequeno ganho e estabilizam no menor peso. Falando isso, aí a gente precisa definir, né, qual é a definição de reganho de peso, de perda inadequada de peso no pós-operatório cirúrgico. Né? A perda insuficiente a gente considera para aquele paciente que não atingiu o critério de sucesso. Né? Apesar de controverso, de ter muitas nuances nesse caminho, né, a gente avalia o paciente e diz, olha, esse paciente teve uma perda insuficiente. Tem vários motivos para isso. Né? Aquele paciente que não aderiu ao tratamento no pós-operatório, aquele paciente que burla a dieta logo no início do pós-operatório. Muitos pacientes, às vezes, muitos não, né? Mas existem alguns pacientes que fazem a cirurgia, vêm nas primeiras cirurgias para retirada de pontos e avaliações iniciais, depois desaparecem, né? Então perdem todo esse segmento da bariátrica, né? Então, essa perda insuficiente tem vários motivos, vários motivos. E o reganho de peso, né? Que é o quê? Aquele paciente que atingiu o critério de sucesso em cirurgia bariátrica, então ele perdeu peso, ele ficou bem, melhorou as comorbidades, ele teve um resultado satisfatório, mas mais para frente ele tem um ganho de peso considerado patológico. Não é aquele ganho fisiológico que eu mostrei na curva anterior. Né? E aí, né, ainda pensando nessas definições, o que a maioria das pessoas ali acreditam em relação ao ganho de peso? Né? Em torno de 10% de reganho de peso, tá? A gente considera isso como normal. Entre 10% a 15%, a gente já fica em alerta, porque esse paciente pode estar apresentando sinais de que ele está evoluindo para um ganho de peso patológico. Então, nesse cenário aqui, a gente já começa a fazer a investigação, ver se a cirurgia tem algum problema, ver se esse paciente tem alguma perda de segmento, se ele não está seguindo planejamento terapêutico no pós-operatório, né? Que muitos acham que vão operar e acabou, não precisa mais fazer dieta, atividade física, acompanhamento com o nutricionista, não precisa de acompanhar com todo mundo. E, nesse aspecto, o trabalho multidisciplinar é muito importante. E alguns trabalhos usam 15%, outros usam 20%, que seria o próximo degrau. A gente começa a considerar uma perda de um reganho de peso patológico. Tá? E aí, esse artigo de 2020 vai mostrar o que para a gente? Né? Alguns critérios que ele usa, então esse é o do nadir de peso. O nadir que a gente fala é o menor peso que o paciente chega. Né? Então, o paciente pesava 200 quilos, chegou a 80, e aí ganhou peso, o nadir é esse 80. Então, quando a gente fala em 5%, 10%, 20%, é em relação a esse menor peso. Tá? Então, alguns grupos usaram 10% e outros usaram 15% do nadir. E esse IWL, né, as siglas em inglês,
da perda insuficiente de peso no pós-operatório, tá? Que aí o critério mais usado é perder menos de 50% do excesso de peso, que é essa siglazinha EWL, é a sigla em inglês do excesso de peso, tá? Da perda do excesso de peso. Então, se perdeu menos de 50% do excesso de peso, num tempo de 1 ano e meio, de 18 meses, aí considera como perda insuficiente ou perda inadequada de peso no pós-operatório. E quando a gente olha lá embaixo a prevalência, tá? Vou até grifar para vocês verem. Quando a gente olha aqui a prevalência, seja do reganho de peso ou da perda insuficiente de peso, a gente vai ver aqui, tá? Na cirurgia, esse LSG é a gastrectomia vertical. O reganho de peso está em torno de 27%, tá? E no bypass gástrico, ou fobicapela, ou gastroplastia com derivação intestinal, que é uma outra técnica que é muito usada no mundo inteiro, está em torno de 3,9%. Tá? E a perda insuficiente, que é a linha de baixo, né, no sleeve, em torno de 30% a 40% nesse estudo. Tá? E bypass e outras técnicas cirúrgicas combinadas, tá? Em torno de 20% de perda insuficiente de peso. E aí tem esse estudo de 2020, que é o estudo de um grupo, né, americano que fez. E aí a gente se pergunta, e como é que a gente está? Qual é a frequência de sucesso na cirurgia? Qual é a frequência de reganho? Qual é a frequência de perda inadequada de peso que a gente encontra? Esse foi um trabalho feito por uma residente nossa aqui de cirurgia, né? Ela pegou uma amostragem, obviamente ela não pegou os 2.500 pacientes, ela pegou uma amostragem desses 2.500 pacientes, e ela encontrou um sucesso em cirurgia bariátrica após 3 anos de 91,2% e após 5 anos 91,7%. Teve um aumento ali na taxa de sucesso, por quê? Porque com 3 anos tinha um paciente que tinha perdido esse dado de 3 anos e com 5 anos tinha os dados desse paciente. Então, acabou um paciente para lá, para cá, alguns pacientes ali que faltavam dados, acabou alterando. Mas é uma taxa de sucesso de mais de 90% em 5 anos, né? Lembrando que o paciente obeso, com indicação para cirurgia, esse obeso mórbido, né? A taxa de sucesso no tratamento da obesidade com tratamento não operatório gira em torno de 3 a 5%. Então, a gente está falando aqui que a cirurgia tem 90%, 91%, mais de 90% de sucesso em 5 anos, e esse sucesso sem a cirurgia seria em torno de 5%. Então, uma diferença gritante para os pacientes que têm uma real indicação da cirurgia bariátrica. E aí a gente vai perguntar do reganho de peso e tudo. Esse é um trabalho de 2019, né, que avalia quase 10 mil pacientes, um estudo multicêntrico sobre cirurgia bariátrica, né, feito lá na Índia, mas multicêntrico. E ele avaliou o quê? Né? Ele usou algumas definições, né, de reganho de peso, né? Uma em quilos, a outra em IMC e a outra em porcentagem de reganho de peso. Né? E nessas definições, ele encontrou uma frequência de reganho de peso, e aí nós temos 3 colunas, a coluna da gastrectomia vertical, que a gente chama de sleeve, por isso que tem esse Szinho aqui. Esse aqui é o bypass, isso aqui é um mini bypass, é uma cirurgia com uma anastomose a menos, né? Então, ele comparou essas 3 cirurgias, tá? Isso variou, né? Esse reganho de peso variou de 35%, né? E a menor taxa foi de 1%, né? Usando a porcentagem de reganho de peso, que é o que a gente estava falando aqui, né? E ele usou acima de 10%, então ele tem um valor um pouco maior do que boa parte da literatura, 35% na gastrectomia vertical, no sleeve, no bypass 14% e nessa outra cirurgia 3%, que é uma cirurgia semelhante ao bypass, com algumas diferenças técnicas. Tá? Então, ele encontrou esses dados. E qual que é o resultado daqui do serviço, daqui do Hospital das Clínicas? Né? A gente classificou os pacientes, né, em quem perdeu até 5%, quem perdeu de 5% a 10%, entre 10% e 20% e mais de 20%. Né? Avaliando nesse critério,
até 5%, a gente teve 38%. De 5% a 10%, a gente teve 36% dos pacientes, né? A barra laranja, a barra da porcentagem. Entre 10% e 20%. Então, se a gente somar 38 mais 36, já deu, né, 74%. Né? Mais 20%, que está ali entre 10% e 20%, então não tem um reganho de peso, mais 20% deu 94%, o que é próximo àquela taxa de 91% de sucesso que a gente teve com 5 anos. E que ganhou mais de 25% ficou em torno de 5% dos pacientes. Então, esse é o resultado aqui nosso, das provas clínicas. E aí a gente se pergunta, mas no outro trabalho falava que tinha 14% no bypass e no sleeve tinha 20%, né? Mas ele usou 10%, que é um valor usado por muito poucos grupos, né? O consenso geralmente ou é 15% ou é 20%, uma maioria atualmente usando 20%. Né? Então, a gente está dentro ali da literatura, a gente teve 5%, naquele trabalho mostrou, principalmente no bypass e na cirurgia semelhante ao bypass, em torno de 3%. Só que a gente tem uma população de superobesidade, a gente sabe que o superobeso tem mais reganho de peso do que o paciente que não é superobeso. Qual que é o paciente que é superobeso? Aquele paciente com IMC acima de 50, né? Então, são pacientes com obesidade muito grave, já com muitas comorbidades, muitos deles já com limitação de locomoção, então tem mais dificuldade de fazer atividade física. Então, a gente sabe que o reganho de peso desses pacientes é um pouco maior do que nos pacientes que têm um IMC um pouco mais baixo. Então, considerando o cenário nosso de hospital universitário, que atende SUS, é natural se entender que a taxa de reganho de peso seja um pouquinho maior, né, do que outros serviços que trabalham com pacientes de IMC de 35, de 40 e por aí diante. Mas, mesmo assim, a gente teve 5%. Então, aquela história de que se fala que os pacientes que operam bariátrica, todos engordam de novo, todos ficam obesos de novo. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? A taxa de reganho de peso realmente patológico, um ganho importante, né, é em torno de 5%. Então, se a gente considerar que a gente está com 95% dos pacientes, né, super bem, 91% ainda mantendo aquela taxa de sucesso da cirurgia, ou seja, sem nenhum reganho de peso, vale muito a pena, né, o tratamento cirúrgico nos pacientes que têm uma devida indicação. Bom, as principais causas, para a gente falar das principais causas, a gente tem que entender quais são os pilares da cirurgia bariátrica. Isso provavelmente foi falado em várias outras aulas, né, ao longo do evento, né, tanto presencial quanto as aulas eventualmente que estejam sendo dadas nesse formato online. Né? Mas o pilar básico é dieta, atividade física e depois a cirurgia. Da mesma forma como um paciente hipertenso, ele chega a primeira vez no cardiologista, o cardiologista manda tirar o sal da dieta, fazer atividade física e emagrecer. Se mesmo fazendo isso não dá certo, aí ele vai e acrescenta o remédio. Né? Só que quando ele acrescenta o remédio, ele não fala para o paciente assim, agora você vai tomar o remédio, não precisa mais tirar o sal da dieta, não precisa emagrecer, só tomar o remédio e está resolvido. Não fala isso. Da mesma forma, a gente da cirurgia não pode falar para o paciente, não, você vai fazer cirurgia e vai dar tudo certo. Não, tem que fazer a cirurgia e manter o tratamento prévio que foi realizado. Né? Que é atividade física, dieta, acompanhamento com nutricionista, com psicólogo e assim por diante. Tá? Então, esse é o pilar. E aí, avaliando esse pilar, a gente vai entender o quê? Que a principal causa disparada de reganho de peso no pós-operatório é má adesão ao tratamento. Né? É o paciente que ele não consegue comer uma quantidade grande, mas ele come várias vezes ao longo do dia em pequenas quantidades de alimentos calóricos. O alimento sólido ele entala, mas aí ele começa a tomar leite condensado, tomar suco com açúcar, tomar refrigerante, que são alimentos que passam, porque são líquidos, passam mais facilmente. Né? Então, a adesão à dieta causa muito isso. Aquele paciente que encontra 1000 situações para não fazer atividade física, então um paciente mais sedentário, um paciente que não faz atividade física, que não faz caminhada, que não faz nenhum tipo de atividade física, e aí esse paciente acaba reganhando peso. Pacientes, às vezes, que não acompanham com o psicólogo. Então, em qualquer momento de ansiedade, de crise, ele vai para a comida, ele vai para desvios alimentares, ou ele fica muito depressivo na cama e não faz atividade física e acaba reganhando peso. Essa é a grande causa. Tá? Existe uma estimativa que
que em torno de 50% dos pacientes pós-operatórios têm erros de adesão à dieta e 60% não fazem atividade física, né? E entre os pacientes, isso entre os pacientes que têm reganho, né? Se a gente considerar de todos os pacientes, mesmo os que não têm reganho, existe uma estimativa que em torno de 29% dos pacientes, 29% a 30% dos pacientes, eles têm uma má adesão, não conseguem aderir completamente ao tratamento. Ou seja, perdem atividade física, diminuem a atividade física ou têm alguns vícios de alimentação, né? Isso em todos os pacientes, né? E nos pacientes que têm reganho de peso, essa porcentagem aumenta muito. E muitas vezes tem a associação dos dois fatores, uma dieta inadequada, falta de atividade física, perda do acompanhamento multidisciplinar. Quando a gente vai falar das causas anatômicas dos problemas especificamente com a cirurgia, e essa imagem é uma imagem de uma gastroplastia, né, de um bypass, da cirurgia de foto-capela, a gente pode ter algumas alterações na cirurgia, anatômicas na cirurgia, que podem favorecer o reganho de peso, né? Quais são elas? Né? Eu posso ter uma fístula gastrogástrica. O que é isso? Né? Eu tenho um estômago pequenininho, que tem um intestino lá, feita a conexão do intestino nele, feita a anastomose do intestino nele, e eu tenho um estômago grande. Esse estômago grande, ele fica inutilizado, o alimento não passa nele. Então, como o alimento vem só no estômago pequeno, a capacidade de ingerir é menor, então o paciente come porções menores. Alguns pacientes fazem uma fístula, uma comunicação entre esse estômago pequenininho e o estômago grandão. Então, na primeira imagem do raio-x, que eu vou mostrar aqui, a gente vê o líquido do contraste descendo aqui, chega no estômago pequenininho, aqui já é a alça de intestino aqui embaixo, e ele faz um trajeto, dá para ver um trajeto enchendo uma bolsa grande aqui na lateral, né, que é o estômago maior. Isso aqui é a imagem endoscópica. Aqui, esse buraco maior aqui, é a emenda do estômago com o intestino, mas ele tem um outro orifício aqui que o alimento passa para aquele estômago grande, que é esse reservatório maior. Então, o paciente passa a conseguir se alimentar com volumes maiores, né? E isso pode favorecer o reganho de peso. Existe também um aumento do estômago. Muitos pacientes perguntam isso. O estômago pode aumentar? Pode, né? Esse caso que eu coloquei aqui foi de uma gastrectomia vertical. É um caso um pouco mais extremo, né? O normal no sleeve ou na gastrectomia vertical, são dois nomes para a mesma cirurgia, é que o estômago fica em torno de 150, 100 ml, alguns 200, fica oscilando nisso a capacidade. Esse estômago tem 800 ml, sendo que um estômago normal fica entre 1.000 e 1.200 ml a capacidade. Então, ele quase voltou para o estômago normal. Mas, num caso como esse, uma dimensão como essa de estômago, muito provavelmente, né, na técnica inicial, já não se deixou um estômago tão pequenininho, com 100, 150 ml. Provavelmente já ficou um estômago um pouco maior. Porque o estômago ele pode dilatar de alguma forma, mas geralmente um estômago que opera e fica pequenininho, ele não volta ao tamanho original dele, né? Ele pode distender e dilatar um pouco, mas não a voltar com o tamanho original. Então, provavelmente, nessa cirurgia aqui desse paciente que foi recebido pela equipe, existia aí algum problema técnico na cirurgia também, né? E o outro é o aumento da junção do estômago com o intestino. Então, a gente falou de uma complicação do bypass, né, da cirurgia com desvio intestinal. Falamos agora da complicação da gastrectomia vertical e agora uma outra complicação da cirurgia do bypass. No caso desse paciente, o que é isso? Quando a gente faz um estômago pequenininho e faz uma emenda com o intestino lá, para poder desviar o trânsito do intestino e diminuir a absorção. Essa emenda, ela fica aqui, ó. Aqui que é essa junção entre o intestino que está todo enrugadinho aqui embaixo e o estômago aqui em cima. Então, se esse canal de comunicação entre o estômago e o intestino ficar grande, esse paciente tem uma vazão de comida maior. Então, ele aguenta porções maiores porque a comida vai passando rápido. E aí pode favorecer o reganho de peso. Nesse caso, inclusive, tinha também um estômago dilatado e aumentado, né? O estômago aqui está grande. Geralmente, ele fica menor do que isso. Tá? Então, essas são algumas preocupações. E quando você pega um paciente ou com perda insuficiente, né, ou com reganho de peso, no caso da perda inadequada de peso no pós-operatório, isso não vai ser manejado
na unidade básica de saúde, porque esse paciente, até 18 meses no mínimo, e muitas vezes por mais tempo ainda, ele está sendo acompanhado pela equipe da cirurgia bariátrica, pela equipe especializada em cirurgia da obesidade. Então, a identificação da perda inadequada de peso geralmente já se faz no setor terciário, no centro de referência, e não nas unidades básicas de saúde. Não que seja impeditivo que seja feito o diagnóstico lá, mas geralmente esse paciente vem sendo acompanhado e já vai ser observado pelo próprio especialista. Então, na unidade básica, tá, que não são especializados em cirurgia bariátrica, ou mesmo hospitais, mas que não têm essa especialização em cirurgia bariátrica, eles conseguem identificar o reganho de peso. Por isso que é importante saber os critérios do reganho de peso. Né? Nesses casos, o que é importante? Solicitar a endoscopia, que a gente viu uma imagem de endoscopia, e a seriografia, que é aquele raio-x com contraste oral para avaliar esôfago, estômago e duodeno. Né? E esses dois exames vão dar uma noção se tem uma fístula ou se tem um aumento do tamanho do estômago, como é que está a anatomia da cirurgia, para ver se tem algum problema anatômico da cirurgia. Né? E aí avaliar a causa. E, obviamente, né, então, esses exames é para avaliar essas causas. E, obviamente, quando se identificar o reganho de peso, é muito importante uma conversa detalhada sobre como está a dieta, como está a atividade física, perguntar sobre as refeições. Né? Tem muito paciente que acha que está comendo super bem, aí ele come pão de manhã ou biscoito de manhã, né? A salada que ele fala que come no almoço é batata, inhame, abóbora, que é tudo amido, né? E aí depois come arroz à noite, ou seja, ele está comendo muito amido. Então tem que perguntar sobre como que é as refeições, como é que ele se alimenta ao longo do dia, para saber se tem algum desvio nesse sentido, né? Se está fazendo atividade física e identificando isso, já começar algum grau de correção para ele começar a voltar para a dieta e para a atividade física e, obviamente, fazendo esses exames, encaminhar os serviços especializados em cirurgia bariátrica. Já no centro especializado, né, a gente vai avaliar a questão da má adesão e nos pacientes com má adesão, o caminho natural é, primeiro, esse paciente voltar ao acompanhamento com a equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com nutricionista, com endocrinologista e com cirurgião, para que a gente volte esse paciente ao tratamento adequado, à dieta, à atividade física, aos hábitos de vida, e muitos desses pacientes, quando a causa é só desvio de segmento, ele volta a perder peso. Né? Quando a causa é anatômica, é algum problema na cirurgia, aí, geralmente, a gente vai fazer algum procedimento para corrigir isso, que a gente chama de bariátrica revisional. E os pacientes falam que é a segunda bariátrica, fez bariátrica de novo, é uma bariátrica revisional. Então, se o estômago está aumentado, a gente vai lá e reconfecciona o tamanho do estômago. Se tem uma anastomose larga, aquela junção do intestino com o estômago muito largo, que está passando alimento muito rápido e não está causando aquela sensação de saciedade, que é um dos objetivos da cirurgia bariátrica, o que a gente faz? Existem alguns tratamentos. Por endoscopia, a gente pode dar ponto para diminuir essa junção, a gente pode usar um bisturi de argônio em volta, isso causa um edema e diminui ali essa comunicação, ou até mesmo fazer uma nova operação, fazer uma nova emenda do intestino com o estômago, ou até mesmo fazer uma colocação de anel. Tá? E a gente pode fazer conversão de técnicas. Então, o paciente fez um sleeve, né, a gastrectomia vertical, e não está perdendo peso, ou voltou a ganhar muito peso. Você pode converter essa gastrectomia vertical num bypass gástrico, e aí esse paciente volta a perder peso, porque você está acrescentando a desabsorção. O paciente que só faz a gastrectomia vertical, a gente só diminui o tamanho do estômago, mas ele continua absorvendo normalmente. E aí a gente transforma isso para bypass, que além do estômago pequeno, ele passa a ter um distúrbio de absorção, ele passa a absorver menos os nutrientes e, com isso, perder mais peso. No paciente que já tem um bypass, eu posso o quê? Aumentar a desabsorção, fazer um desvio do intestino ainda maior para tentar fazer ele perder mais peso. E alguns pacientes, quando a restrição é só mecânica, você pode ainda incluir o anel, que não é muito comum se incluir o anel, mas é uma possibilidade descrita na literatura, então por isso que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte, né? Eu coloco essa foto para a gente entender a questão do custo-benefício, dos riscos, né? Uma primeira bariátrica num paciente que muitas vezes é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem várias doenças associadas, já é uma cirurgia de risco. Já existe um risco cirúrgico, que não é um risco simples como uma cirurgia pequena. Né?
Num paciente que é uma reoperação de bariátrica, esse risco é muito potencializado. Então, aquele paciente que o problema dele não é nada anatômico na cirurgia, mas é porque, por não segmento, eu não vou submeter um paciente desse a um risco exagerado, né? Sendo que eu não vou ter um substrato anatômico para corrigir. Né? Então, a gente tem que ponderar muito bem custo-benefício de fazer uma nova cirurgia bariátrica. E tem vários artigos aqui, botei exemplo de alguns, que mostram que, né? Mostram que quanto mais cirurgia se faz, menor é o resultado na perda de peso. O que isso significa? Reoperar é péssimo? Não, reoperar tem as suas indicações, né? Mas o resultado que se tem na primeira cirurgia bariátrica é melhor do que se tem na reoperação. As bariátricas revisionais, elas têm um resultado de perda de peso um pouco menor do que a primeira cirurgia. E à medida que se vai fazendo mais cirurgias, tem paciente que já fez 1, 2, 3 cirurgias, esse resultado tende a ser cada vez pior. Principalmente quando o problema é má adesão no acompanhamento multidisciplinar, na dieta, na atividade física e quando não tem um substrato anatômico. Então, quando esse paciente não tem nada alterado na cirurgia e a gente refaz a cirurgia, tenta fazer mais absorção, diminuir mais o tamanho do estômago, geralmente o resultado não é um resultado tão bom quanto esperado. Né? Os melhores resultados de reoperação bariátrica quando realmente tem alguma coisa anatômica. Uma fístula, você vai lá e corrige a fístula. Um estômago dilatado, você vai lá e reduz o estômago. Uma anastomose ampla, você vai lá e diminui o tamanho da emenda do intestino com o estômago, anastomose. Aí o resultado é bom. Mas quando o resultado é má adesão, geralmente uma reoperação não tem um resultado tão bom no controle da obesidade como a primeira cirurgia. Por isso é muito importante quem conhece pacientes ou acompanha pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, incentivar e cobrar que eles não percam a cirurgia, que eles não percam a adesão ao tratamento e que eles façam o tratamento completo e não só pensar que vai fazer a cirurgia e já vai estar tudo certo e não precisa fazer mais nada. Qual que é o índice de satisfação da cirurgia? Aqui botei um trabalho novamente, né, mostrando o quê? Né, mostrando o índice de satisfação da cirurgia. Tá? E aqui também tem a porcentagem de pacientes com a perda de peso, né, com a perda do excesso de peso. Né? Então, geralmente, aqui no final tem o grau de satisfação, aqui tem a perda de pesos, aqui com a banda gástrica, que é uma cirurgia menos feita, né? A perda de peso aqui do bypass em torno de 68, mais ou menos 7, né? Porque sempre tem uma variação entre um paciente e outro, né? O bypass com desvio intestinal maior, 115, mais ou menos 12, aqui a gente está falando em libras, né? Não está falando em quilos. Então, o grau de satisfação desses pacientes com a cirurgia gira em torno de 43%, né, com algumas técnicas, né, com a banda gástrica, uma técnica nem muito realizada, mas, com um bypass, 90%. E numa média geral, com qualquer tipo de técnica de cirurgia bariátrica, está em torno de 80%. E é importante falar que, mesmo com um grau de satisfação que não é 100% dos casos, e mesmo o paciente que reganha peso depois, que volta a ficar obeso, igual a pessoa, todo mundo volta a ficar obeso depois. Mesmo aquele, não é todo mundo, mas mesmo aquele que volta, já tem vários estudos mostrando que esse paciente que volta, mesmo voltando, tem um risco de câncer menor, um risco de infarto menor, um risco de AVC menor, e uma sobrevida, um ganho de tempo de vida maior do que naqueles obesos que não operaram, mesmo ele voltando a ganhar peso. Então, o efeito disso, por que ele tem esse resultado tão bom? Porque um paciente que está obeso mórbid, que tem vários fatores para infartar, para ter AVC, para ter todas essas doenças associadas à obesidade, né? Se ele faz a cirurgia e fica 10 anos com peso controlado, com perda de peso importante, e depois volta a ganhar, são 10 anos que ele não teve vários estímulos da obesidade para infartar, para ter AVC e para ter várias outras doenças associadas. Então, mesmo o paciente que reganha peso ao longo do tempo, que tem um reganho patológico, um reganho considerável, esses pacientes têm um ganho no risco de várias doenças associadas, inclusive no risco de câncer associado à obesidade. Né? Tem uma lista aí de
mais de 10 tipos de cânceres que são aumentadas as chances pelo fato do indivíduo ser obeso. E para a gente concluir, né, as considerações finais, a gente precisa conhecer como é a perda ponderal normal da cirurgia bariátrica, né, para a gente não considerar que qualquer ganho de peso já é um reganho de peso, qualquer ganho de peso já o paciente vai engordar tudo de novo. Conhecer que as causas para esse reganho ou para a perda inadequada de peso, ela é multifatorial, tem vários fatores associados, não é só má vontade do paciente, não é só descuido do profissional, não é só má técnica do cirurgião, tem várias coisas entre essas que eu falei também, né? Mas são várias coisas, tem fatores de ansiedade, tem fatores depressivos, tem fatores hormonais, então não é uma causa simples de se avaliar e precisa ser olhado com equipe multidisciplinar. E o tratamento, exatamente por isso, tem várias frentes. É preciso esse acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e também não só com a equipe especializada como nós aqui no Hospital das Clínicas. A unidade básica de saúde também é importante para avaliar esse paciente que está começando a ter reganho de peso, o médico da família, o enfermeiro que faz visita domiciliar, toda a equipe da unidade básica de saúde, ele conhece mais da vida pessoal do paciente do que, às vezes, o médico especialista. E, às vezes, ele vai identificar o fator que está causando aquele reganho de peso e ele vai poder intervir mais precocemente. Então, todos os profissionais que envolvam o atendimento desse doente, desse paciente obeso, eles são de extrema importância no manejo do controle da obesidade. Tá? Reconhecer, né, o ponto-chave é reconhecer qual é o fator causal, né, o principal, pode ter mais de um fator causal, né, e o tratamento multidisciplinar focado na causa que causou esse reganho de peso. Tá? Então, isso aí é um apanhado geral, claro que se a gente for falar detalhes de cada coisa, a aula ficaria muito extensa, mas é um apanhado geral que todo médico, todo profissional da saúde, todos que estão envolvidos no cuidado de pacientes, tanto em pré-operatório, quanto em pós-operatório, quanto em pacientes com obesidade, precisam entender para entender um pouco sobre cirurgia bariátrica, reganho de peso ou quando perde pouco peso, né, para saber orientar e conduzir esse paciente para o melhor tratamento possível. Espero que eu tenha sido didático, que tenha sido proveitosa a aula. Tá? É um prazer aqui estar ministrando essa aula para todos vocês e para esse projeto de extensão que é tão importante. Espero que todos repliquem e multipliquem esse conhecimento adquirido nesse projeto, né, nas suas unidades de saúde, entre os seus pares, entre os seus colegas, entre os seus familiares, para que o entendimento da obesidade e da cirurgia bariátrica seja mais difundido na sociedade e que a gente possa tratar esses pacientes, tanto os obesos quanto os operados, de uma forma mais cuidadosa e da forma como deve ser tratado. Tá? Então, aqui algumas fotos aí do nosso serviço, da equipe, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e pela vontade de continuar aprendendo e estudando e fazendo melhor pelos doentes e pelo próximo. Um abraço. Ok, vou